Olá, meus caros alunos. Eu sou a professora Aglaé, sou professora de língua portuguesa. Vou trabalhar com vocês hoje um assunto do 8º ano e gostaria de dizer para vocês que nós estamos com saudade de vocês, sentindo a falta das nossas aulas presenciais na escola, nossa convivência, e a gente está torcendo para que em breve esta pandemia acabe logo, para que a gente volte ao convívio da nossa sala de aula e da nossa escola. Dizer a vocês que eu estou aqui para colaborar um pouco com vocês, o desfalque dessas aulas, ajudar um pouco na compreensão do assunto que vai ser abordado aqui. Hoje nós vamos trabalhar os tipos de sujeito. Na língua portuguesa nós sabemos que a oração ela tem duas partes, sujeito e predicado, mas hoje nós vamos ver somente os tipos de sujeito. O sujeito ele está dividido em 5 categorias. Então a gente vai explicar para vocês cada uma delas, passo a passo. Primeiro nós vemos aqui o sujeito simples. Temos um exemplo aqui. Pedro é um bom menino. Pedro é o sujeito da oração. É um sujeito simples. Primeiro, que o sujeito simples ele é formado por apenas um núcleo, ou seja, um termo principal que é Pedro. O outro exemplo nós temos, o empregado da casa vendeu seu carro. O núcleo desse sujeito é empregado, que é a palavra principal desta oração. Então nós vemos que o sujeito simples, ele tem apenas um núcleo. Nesse caso, desses dois exemplos, do primeiro exemplo é Pedro e do segundo exemplo é empregado. Depois nós temos aí, galera, o sujeito composto. Eu, você e nosso cão estamos perdidos. Os sujeitos são eu, você e nosso cão. Portanto, sujeito composto. O sujeito composto é formado por 2 ou mais núcleos. Nesse exemplo, os núcleos são eu, você e o cão. Portanto, 3 núcleos. Logo em seguida, nós temos aqui o sujeito elíptico ou oculto. Exemplo, acordei feliz. O sujeito oculto, como o próprio nome nos indica, está oculto. No entanto, podemos observar que a terminação do verbo acordei refere-se à primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo. Nesse caso, eu está implícito e eu é o sujeito que está oculto. Por isso que nós dizemos que esse sujeito, ele não aparece na oração, tendo assim o nome sujeito oculto, e também nós podemos dizer que ele pode ser chamado de sujeito elíptico. Sujeito indeterminado. Exemplo, estudaram para as avaliações. É o que não se nomeia, não aparece de forma clara. Normalmente, o sujeito, nós podemos também identificá-lo por meio do contexto. Nesse caso aqui, do sujeito indeterminado, há 2 formas diferentes de indeterminação na língua portuguesa. Primeiro, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, no modo indicativo, como no exemplo acima. Quem estudou para as avaliações? Eles. Mas eles, no entanto, não aparecem na oração. Por isso que o sujeito é indeterminado. Eles é muita gente. Então, são muitas pessoas. Então, você não consegue identificar realmente quem foi que estudou para as avaliações. Outro exemplo. Precisa-se de bons empregados. A outra forma de indeterminação do sujeito é com o verbo na terceira pessoa do singular, do modo indicativo, acompanhado do pronome se, como no exemplo acima. Você tem um verbo precisa, mas acompanhado do pronome se, de bons empregados, o restante da oração. Então, você tem aí um verbo na terceira pessoa, ele precisa, e você tem o pronome se, que vai indicar, nesse caso, que o sujeito é um sujeito indeterminado. A oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Exemplo, choveu muito ontem. Ou outro exemplo, trovejou bastante. Quando o verbo da oração indicar fenômeno da natureza, aí você terá sujeito inexistente ou oração sem sujeito.
Outros exemplos: há garotos no pátio da escola, quando há 2 meses não visito meus avós. No primeiro exemplo, há garotos no pátio da escola, esse verbo haver está no sentido de existir. E no segundo exemplo, há 2 meses não visito meus avós, você tem a impressão de tempo decorrido, quando o verbo haver estiver no sentido de existir ou de tempo transcorrido, são verbos impessoais. Esses verbos são usados para distinguir, para classificar a oração sem sujeito ou o sujeito inexistente. O verbo fazer, quando o verbo fazer ou estar indicar em tempo ou clima. Exemplos acima: faz anos que me mudei daquela cidade. E o verbo fazer está indicando tempo. E o outro exemplo, está frio hoje, que está indicando clima. Mais abaixo nós temos outros exemplos. São 16 de novembro, está indicando data. Outro exemplo, são 4 horas. Claro que está indicando hora. São vários quilômetros. Está indicando distância. O verbo ser, neste caso, indica data, hora ou distância. Aí você pode identificar oração sem sujeito. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês. Eu quero que vocês escolham um livro para vocês lerem e prestem bastante atenção quando aparecerem sujeitos e predicados na literatura que vocês escolherem para ler. Também gostaria de dizer, pedir para vocês que vocês fiquem em casa. Na nossa cidade tem muitos casos de coronavírus. Essa doença, ela é uma doença que um inimigo invisível, nós não conseguimos enxergar, e eu pediria a vocês que vocês fiquem em casa. Como dizem algumas postagens na internet, fique em casa porque eu amo você. Então, a gente aguarda vocês quando nós pudermos nos encontrar. Desejamos também que essa pandemia acabe logo para que a gente possa se ver. Muito obrigada e eu aguardo vocês para a próxima aula.